nesta noite, né? Graças a Deus, boa noite a todos, graça e paz no Senhor Jesus. Mantede já está aí com o Mozezinho. E os demais irmãos, irmã Maria José, irmão Ivo, irmão Ayrton, irmão Walter, irmã Janete, lá do Canadá, pastor, irmã Márcia, Graça e paz aos abençoados. esposa. Amém, minha querida. Seja bem-vindo, viu? Em nome Amém, amém. Vamos orar, irmão. Já vou estar orando aqui agora para nossa irmã Sueli e Viu, família, pastor? né? Pois não. A irmã Sueli fez aniversário antes de ontem, viu? Tá, vamos orar por ela. Legal, maravilha. O meu passarinho aqui. Ah, com certeza. Amém. Vamos lá, vamos lembrar da irmã Edna, né? E família, continuar orando para ela. Nossa irmã Vânia. Glória a Deus. Maravilha. Mais alguém que os irmãos querem pedir oração? Amém. Pastor, para Carla também, que Carla. né, esses dias vai ficar lá, então que dê tudo certo, né? Eu creio que vai dar. Vamos agradecer a Deus, né? Maravilha. Vamos orar. Pai amado e querido, em nome do Senhor Jesus, te damos graças por esse momento glorioso que o Senhor nos preparou para que pudéssemos nos reunir aqui, ainda aqui nessa sala virtual, mas no uso dessa tecnologia que nos aproxima, né? Nós podemos ouvir a voz uns dos outros, ver o rosto, poder, nesta mesma fé, poder ouvir a Tua palavra e crescer em graça e conhecimento. Pai, nesse momento especial, oramos em favor da nossa irmã Sueli e toda a sua família. A nossa irmã Sueli, que completou mais um ano de vida nesta semana, que o Senhor conceda a ela saúde, força. Ela que está lá, meu Deus, um pouco passando mal, nós enviamos uma palavra de cura para a vida dela, para o filho, para a filha, para toda a sua família, que o Senhor coloque as tuas mãos e manifesta o milagre sobre a vida da tua serva. Oramos também, meu Deus, para o nosso irmão Walter, nossa irmã Ida, né, que está ali, esse casal que continua na fé, confiando em Ti, seguindo a caminhada espiritual, na certeza de que o Senhor estás no controle. Enviamos uma palavra de força, de lucidez, de ânimo, de saúde, de vida para a vida deles, em nome de Jesus. Nossa irmã Edna e toda a sua família, Pai, guarda a tua serva, guarda a tua casa, meu Pai. Ó Deus, coloca as tuas mãos, fortalece a tua filha, que o coração dela esteja fortalecido, firmado, confirmado na tua graça. Nossa irmã Vânia também, toda a sua família, toda a sua casa, que o teu Espírito possa conduzir com sabedoria e inteligência em nome de Jesus, Pai. A nossa irmã Carla, que está lá nos Estados Unidos, que foi a trabalho, meu Deus, que o Senhor dê sabedoria à tua filha, dê a direção, os teus anjos estejam guardando a tua filha, por onde ela passar, meu Pai, que o teu Espírito possa conceder a ela a direção que ela precisa, dá graça aos olhos, que a todos que chegarem perto, que observarem, possam ver a tua luz sobre a vida dela, em nome de Jesus. Nós oramos e abençoamos a vida dela. Eu oro pelo Luiz Felipe, Pai, que agora há pouco estive falando com ele. Ele está na biblioteca, fazendo pesquisa, estudando, que o Senhor guarda aquele garoto. Que os teus anjos estejam protegendo a vida dele. Que o teu Espírito esteja aquecendo o coração, direcionando a vida dele, em nome de Jesus. Eu oro por todas as famílias aqui representadas. E peço a Ti, meu Deus, a proteção e a sabedoria do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amados? Alguém quer testemunhar, quer falar, quer se expressar? Fique à vontade, tem oportunidade. Amém? É só tirar o microfone, senão você não consegue falar. Eu quero agradecer a Deus, só agradecer. Pedir a gente pede, mas ultimamente eu só tenho que agradecer a Deus, porque Deus ele é bom todo, e nesse tempo que eu ficado longe da família, junto dos meus irmãos, eu tive muito tempo para refletir.
tenho momentos de reflexão, assim, é maravilhoso a presença de Deus na nossa vida, e o quanto que os milagres são feitos todos os dias e a gente não percebe por conta da correria, por conta disso, daquilo, mas esse tempo que eu estive sozinha aqui, só eu e minha filha, eu tive o prazer, assim, de ficar comigo e com Deus, Amém. sabe? Foi momentos incríveis, uns momentos, assim, que eu nunca tive na minha vida, e por isso que eu acho que foi providencial de Deus, eu precisava disso, desse momento com Deus, então eu quero agradecer, eu estou até emocionada, mas é um momento maravilhoso. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Graças a Deus. Que bom, né? Poder perceber Deus o tempo todo nos conduzindo em triunfo, em nome de Jesus. Mais alguém? Graças a Deus. Maravilha. Amém? Amém. Então vamos a meditar a palavra, irmãos. Depois a gente volta a orar mais um pouco. Meditar na palavra é o que nós constantemente temos feito, né? E a palavra é o alimento, né? Quanto mais nós meditamos na palavra da verdade, quanto mais nós crescemos na graça, mais fortalecidos espiritualmente ficamos para enfrentar os reveses, os ataques, as situações, as tribulações da vida. A palavra de Deus é o alimento espiritual, é o maná do céu, que vem para os eleitos, para os escolhidos, para aqueles por quem Cristo na cruz do Calvário deu a sua vida. Eu quero meditar com os irmãos aqui no livro de Salmos, capítulo 78. Vamos ler aqui alguns versículos maravilhosos que eu estive meditando aqui e eu quero compartilhar com os irmãos. Salmos, capítulo 78, diz assim a palavra do Senhor: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Olha aqui, que convite glorioso, irmãos. O Senhor faz esse convite para quem é dele. Ele fala com clareza. Povo meu, propriedade minha, escolhido meu, igreja minha. Ele diz, escutai a minha lei, escutai a minha palavra, escutai a minha voz. Esse escutar não é com os ouvidos carnais, com esses ouvidos do corpo humano. Esse escutar é o escutar com o coração, com a alma, quando queima a nossa vida, quando a palavra do Senhor cai e ela queima o nosso coração e queima a nossa vida. Então, o salmista aqui, usado por Deus, inspirado por Deus, ele recita esse salmo ao povo de Israel, que serve para nós, porque nós somos o novo Israel. Nós somos o povo eleito de Deus. Hoje já não tem mais, não existe mais exclusividade de uma nação. Hoje o povo eleito é o povo que foi enxertado na videira, que é Cristo. Então, o Senhor está dizendo para nós, escuta a minha palavra, povo meu. A palavra de Deus é para o povo dele, irmãos. A palavra de Deus não é para o vaso de desonra, para o filho das trevas, para o perverso que não foi feito para a glória de Deus, mas foi feito para a perdição. E aí, ele continua dizendo no versículo dele, fala assim, abrirei a boca numa parábola, porei enigmas da antiguidade. Deus dizendo, eu vou falar por parábolas, de modo que só o meu povo vai entender. A palavra de Deus é assim, viu, irmãos? A palavra de Deus, e inclusive a graça de Deus, ela é tão gloriosa e tão profunda, que somente os eleitos, escolhidos, quando têm os seus olhos do coração iluminados, abertos, é que conseguem compreender e entender a palavra de Deus. Sabe? E é simples, irmãos, e ela não exige nenhuma capacidade intelectual humana para compreender a palavra de Deus. Não exige. Então, e somente tem que ser eleito, povo de Deus, porque o Senhor abre a mente, abre o coração, abre a visão espiritual para que a pessoa compreenda a graça dele, a verdade dele. Mas
ela vem como parábola. Por que parábola? Porque são histórias que às vezes vêm, palavras que às vezes chegam comparativas, palavras que vêm como analogia, que o mundo não entende. O povo não entende. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Então o Senhor está dizendo, eu falo por parábola, porém enigmas da antiguidade. Só quem vai entender é o povo de Deus. Então, meu querido, você tem que se sentir privilegiado e ao mesmo tempo em paz, sabendo que todos os eleitos de Deus por toda parte no mundo vai compreender e vai ouvir, vai escutar a palavra do seu bom pastor que é Jesus. Não tem como a ovelha, esteja ela onde estiver, quando a voz do seu pastor chega, ela tem que escutar, porque ela é povo de Deus, ela faz parte do povo de Deus. E aí, ele diz assim no versículo 3, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nolas têm contado. Então o salmista diz, olha, nós temos ouvido e nós temos compreendido. Fala assim comigo, eu tenho ouvido e tenho compreendido. Eu tenho ouvido e tenho compreendido, tenho sabido. Sabe por quê? Porque os nossos corações são corações de ovelha, corações de terra boa. Porque os nossos olhos do coração já foram iluminados, as escamas caíram. Fomos libertos das prisões, das mentiras, do sistema religioso. Fomos libertos da escravidão do pecado. O Senhor nos libertou. Então, ele diz, nós temos ouvido e temos sabido, temos compreendido. Quem é que pode ouvir e compreender? Eleito, irmão, ovelha. Ninguém mais. Né? Só o povo de Deus que pode ouvir e compreender. Eu e você, nós fazemos parte desses que ouve e compreende. Você vive assim? Toda vez que o Senhor fala aos teus ouvidos, cada mensagem que você ouve, você consegue compreender lá na tua alma. Aquilo alimenta a tua vida, esclarece o seu caminho, direciona as suas decisões e as suas escolhas. É porque você é ovelha. É porque você é povo de Deus. É porque você faz parte dos escolhidos do Senhor. E aí ele fala assim, no versículo 4, não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Aqui ele começa a nos convidar a apresentar esse Deus glorioso, maravilhoso, essa palavra que é doce, que é gloriosa, que é maravilhosa, apresentar aos nossos filhos, aos filhos carnais e aos filhos espirituais que o Senhor vai nos dando. Apresenta, né? Mostra à geração futura os louvores do Senhor. Quem é o Senhor? Qual é a sua graça, o seu amor, a sua bondade, a sua benignidade, a sua longanimidade? Mostra às gerações futuras. É nosso papel, é nossa responsabilidade como povo de Deus fazer conhecido das gerações futuras o nosso Deus, irmãos. Foi assim que Paulo e os apóstolos, os primeiros cristãos, encararam o evangelho com responsabilidade. Paulo sabia que tinha uma responsabilidade grande, por isso ele constantemente estava escrevendo, estava enviando, exortando os irmãos. Por isso nós temos 14 epístolas paulinas, porque ele mesmo preso, ele estava ali escrevendo, ele estava ali, exortando, estava ali instruindo, ele estava ali falando às gerações futuras os louvores do Senhor, a graça de Deus, o amor de Deus. É nossa responsabilidade, irmãos. É para isso que nós estamos nessa terra, para fazer conhecidos os louvores do Senhor, para fazer com que as gerações futuras conheçam o Senhor, os eleitos que virão no futuro conheçam ao Senhor através dos nossos testemunhos, através da nossa vida. E aí ele fala assim, ó, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Então, mostrar qual é a força do Senhor na nossa vida, na nossa família, e as maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas. Já pensou? É nossa responsabilidade. A responsabilidade do Senhor
foi em nos resgatar e salvar, e ele fez isso muito bem feito na cruz do Calvário. Ele fez 100%, ele foi lá e fez o que ele tinha que fazer, que só ele podia fazer. Ele foi lá e fez. Ninguém mais podia fazer. Eu não podia, você não podia fazer. Ele fez. Agora, nós temos a responsabilidade de fazer conhecido as suas maravilhas, a sua força, a sua bondade, o seu amor, a sua graça. E aí ele diz no versículo 5, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que as fizesse conhecer a seus filhos. Então ele está dizendo, o Senhor tem seus princípios, o Senhor tem o seu padrão de vida, tem a sua lei, tem a sua, sabe, tem o seu caminho que é reto, tem a sua forma, a sua maneira de se viver nessa terra. O Senhor tem, e que nós temos que passar isso aos nossos filhos, e aos filhos dos nossos filhos e às gerações futuras. Será que nós temos e sentimos essa responsabilidade, irmãos? O salmista aqui está dizendo, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que apresentar aos nossos filhos, fazer os nossos filhos conhecer o nosso Deus, as maravilhas dele. Porque foi assim que no passado os nossos pais também tiveram essa responsabilidade e fizeram com que a palavra do Senhor corresse. Domingo nós falamos lá na nossa reunião da igreja, do salão, que Paulo, ele fez de tudo para que a palavra do Senhor chegasse aos corações dos eleitos. E ele, ao ponto que ele chegou a dizer a Timóteo, ele falou, olha, eu estou aqui preso, mas a palavra do Senhor não está presa. Ele está dizendo, eu tenho as minhas limitações, eu tenho os meus problemas, minhas dificuldades, as minhas lutas, só que isso não impede da palavra do Senhor correr. De alguma forma eu estou fazendo a palavra do Senhor chegar aos eleitos. Sabe esse senso de responsabilidade? Nós temos que ter ela. Nós não podemos empurrar isso para terceiro. Não, deixa esse negócio para o pastor Tiago. Não. É sua responsabilidade, é nossa, de cada um de nós, de anunciar as maravilhas do Senhor, de anunciar a graça, a doce e maravilhosa graça do nosso Deus, seja através do nosso testemunho, seja através da própria palavra escrita. Nós temos que anunciar. E aí ele diz no versículo 6, para que a geração vindoura as soubesse e os filhos que nascessem se levantassem e as contasse aos seus filhos. Olha a responsabilidade. Nós temos que anunciar Cristo, anunciar o evangelho da graça, anunciar as maravilhas do Senhor aos nossos filhos, para que os nossos filhos contem aos seus filhos e assim as gerações futuras estejam constantemente contando das maravilhas do Senhor nas nossas vidas. A Bíblia, o que ela é, irmãos? Um livro de contar as histórias, maravilhas do Senhor de milhares de anos. Nós pregamos sobre Davi, nós falamos sobre Abraão, nós falamos sobre Isaac, nós falamos sobre Paulo. É tudo histórias que foram escritas, histórias verídicas, escritas para a nossa edificação. Qual é a história que você está escrevendo para que os seus filhos contem aos filhos deles? Qual é a história? É a história da fé, é a história da confiança em Deus, é a história, sabe, de perseverança, de acreditar na palavra do Senhor, é a história de amor, é a história de você amar o próximo, de perdoar. Sabe, que história é essa que você está escrevendo para que os seus filhos contem aos filhos deles? É nossa responsabilidade dessa forma. Nós não existimos nessa terra, irmãos, apenas para comer, beber, dormir, defecar. Não, irmãos. Nós existimos para escrever uma parte da nossa história, da história que Deus preconizou em nós, para deixar registrado as maravilhas e a bondade e o amor e a glória de Deus aqui nessa terra, irmãos.
Nós fazemos parte do povo, da história do povo de Deus na terra. Então ele nos convoca, ele diz, para que as gerações vindouras saiba daquilo que Deus fez na tua vida, nas nossas vidas. É nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade se dedicar, se empenhar para influenciar os nossos parentes, para influenciar os nossos vizinhos, para influenciar os nossos colegas de trabalho. É nossa responsabilidade de exercer uma influência saudável, uma influência boa, sabe, amorosa, bondosa, mostrando às gerações futuras as maravilhas de Deus em nossas vidas. E ele fala assim, no versículo 7, para que pusessem em Deus a sua esperança. Olha só, olha por que as gerações futuras precisam conhecer das maravilhas nas nossas vidas. Para quê? Para que a sua esperança esteja em Deus e não se esqueça das obras de Deus, mas que guarde os seus mandamentos. Olha a responsabilidade nossa, irmãos. Nós temos que apresentar ao Senhor a todos os nossos que estão ao nosso redor. Aqui ele está falando sobre os filhos, mas os filhos podem ser filhos carnais ou como filhos espirituais. Filhos dá aquela conotação de proximidade. A todos que estiverem próximos, a todos quantos o Senhor trouxer para o nosso caminho, nós temos que falar, ensinar, demonstrar, se empenhar em apresentar um Deus bondoso, um Deus maravilhoso, um Deus gracioso, um Deus poderoso. Para quê? Para que a esperança deles esteja em Deus. Lembra da palavra que o Senhor nos deu? Que esse ano é o ano de esperança, é o ano de segurança, é o ano de confiança no Senhor. Nós estamos escrevendo a história, uma parte da história do povo de Deus na terra. Irmãos, é nós que estamos vivendo esse momento. Não é Abraão, não é Paulo, não é Isaac, não é Davi, é nós. E é nós que temos que fazer a nossa história glorificar o nome do Senhor. É glorioso isso. E ele fala, para que não esqueça das obras de Deus. Para que não esqueça as obras do Senhor. Que os nossos filhos sejam habilitados por todos nós, pais, a falar para os seus filhos a respeito das obras de Deus. É glorioso. E ele diz, para que guarde os mandamentos do Senhor. Passamos aí por vários domingos, mostrando aos irmãos sobre a veracidade da palavra, os princípios, o jeito de Deus pensar. Hoje o mundo está permissivo, a sociedade é permissiva. Né? O certo se tornou errado, o errado se tornou certo. Né? Mas os mandamentos do Senhor continuam sendo os mesmos. E nós temos que ter essa responsabilidade de transferir para gerações futuras os ensinamentos do Senhor, o mandamento do Senhor. E aí ele fala assim, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, aí, e geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Ele que está dizendo, aqueles nossos pais, alguns deles que foram rebeldes, ele está dizendo, vocês não podem ser semelhante a eles, mas tem que ser como aqueles nossos pais que nos ensinaram sobre as obras de Deus, sobre a bondade do Senhor. O que nós estamos ensinando, irmãos? A nossa existência está ensinando o que para as pessoas que estão próximas de nós? O que as pessoas que estão próximas de nós falam daquilo que nós vivemos? Somos de fé ou não somos de fé? Somos bondosos ou não? Perdoamos ou não perdoamos? Perseveramos ou não? Qual é a escrita que nós estamos deixando com a nossa existência nessa terra? Como
que as gerações futuras vão falar do nosso Deus através do que nós escrevemos nessa geração. Já parou para pensar? Essa é a nossa responsabilidade. Que todos nós, ao chegar na eternidade, diante do Todo-Poderoso, ao retornar para a vida eterna, para a existência eterna com Deus, que nós possamos chegar com aquele momento gostoso de dizer: o que o Senhor preconizou, preparou para a minha vida, eu vivi na terra. Eu deixei lá marcas de alegria, de paz, de amor, de bondade, de fé, de confiança, de perseverança. Lutei até o fim, confiando na tua palavra. Já pensou, irmãos? Glorioso você poder chegar diante do Todo-Poderoso. Eu não estou dizendo aqui de perfeição humana, porque isso não existe. Eu estou dizendo de uma história de alegria, de paz, de amor, de perseverança, de insistência, de luta, de fé, de confiança em Deus. É isso, é para isso que nós temos que deixar o legado às gerações futuras. Que os nossos netos e bisnetos olhem e falam: meu avô, a minha avó era homem e mulher de Deus, homem de fé, confiança em Deus, gente bondosa, gente fiel ao Senhor. Que seja essa história que todos nós estejamos escrevendo aí para as próximas gerações. Que nós não sejamos conhecidos com um rótulo religioso. Ah, o meu avô era da igreja fulano de tal. Não, não. Que nós sejamos lembrados pela bondade de Deus em nossa vida. Pela alegria, sabe aquela coisa da alegria incondicional. Não importa se o meu corpo está saradão ou se eu estou com algum problema de saúde, se eu tenho dinheiro ou se eu não tenho dinheiro, não importa a situação, o que importa é que eu sou feliz porque Cristo me salvou, habita no meu coração, está na minha vida, e você deixa aquela marca gloriosa de alegria na terra. Amém, irmãos? Pense nisso. Porque uma coisa é certa, todos nós um dia vamos deixar essa existência. Mas aquilo que nós construímos, aquilo que nós semeamos, não vai morrer. Não vai morrer. Vai permanecer para a eternidade. Então, meu querido, reveja o que você está semeando. Reveja os teus conceitos, a maneira como você está escrevendo a sua história de vida. Porque o salmista nos convoca a anunciar às gerações futuras a bondade, as maravilhas, o poder de Deus. Que seja essa a marca da nossa existência. Amém, irmãos? É glorioso. Cada um de nós temos as nossas tribulações. Cada um de nós. Está lá o irmão Walter, cuidando da nossa irmã Ida. Sabe, com muito cuidado, com dedicação. O corpo já não ajuda tanto, já existe uma idade, mas está lá, semeando. Semeando. Os que estão próximos estão vendo. Ele está construindo a história dele. Ele está registrando a bondade de um Deus na vida dele. Qual é a história que você está construindo aí diante de todo esse mundo tenebroso? Como é que os vizinhos vão lembrar de mim, de você, quando nós partirmos? Como é que os nossos parentes vão lembrar? Os nossos colegas? Quais vão ser as lembranças? É isso que você tem que aprender. Isso vale mais do que qualquer tanto de dinheiro. Isso vale mais do que qualquer tanto de bens materiais nessa terra. É o legado que vamos deixar. É história para gerações futuras. Isso que é importante. Isso é riqueza. Porque isso permanece para a eternidade. Essa é a palavra do Senhor para a nossa vida, irmãos. Oremos. Pai amado e querido, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos tem chamado a viver esse legado glorioso
de vida abundante na graça, no amor, na paz, na alegria do Senhor. Pai, obrigado por ter iluminado os olhos do nosso coração. Obrigado por nos fazer dar valor àquilo que de fato tem valor. Obrigado por nos fazer compreender o nosso chamado de existência nessa terra. Que a marca registrada da nossa existência seja para anunciar as boas novas, a tua bondade, a tua benevolência, a tua longanimidade, a tua alegria em nossas vidas, a tua paz em nossas vidas. Que seja essa marca registrada que nós possamos deixar aqui e que se estenda para a eternidade. Que o Senhor nos ajude, Pai, a viver tão e somente para que futuras gerações obedeçam a tua palavra e glorificam o teu nome e temam a ti tão e somente por lembrar de gente como nós que optaram na tua graça a viver de forma correta para te agradar. Pai, em nome de Jesus, que em meio a esse mundo tenebroso, que nós sejamos luzeiros fortes, luzes fortes, que brilhe 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês, todos os anos, todos os dias do ano. Que nós possamos brilhar forte, que o brilho do Senhor em nossas vidas seja visto pela paz, pela alegria, pelo amor, pela fé, pela perseverança, pela confiança, pela bondade, pela longanimidade nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, oramos e recebemos uma noite abençoada, anjos guardando as nossas vidas e o teu Espírito iluminando os olhos do nosso coração. Abençoe essa pessoa que vai ouvir esta mensagem em qualquer tempo, que a tua graça alcance o coração deles, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E glória a Deus. Amém, amados? Saiba que dentre bilhões de galáxias no universo que Deus criou, tanta grandeza, e eu e você somos seres especiais a Deus. É em nós que Ele se revela. É em nós que Deus se manifesta. Saiba disso. Em nome do Senhor Jesus. Boa noite a todos, graça e paz. E domingo vamos estar lá, a partir das 9 horas.